Olá, Eduardo. Olá, telespectador do programa Visão Geral. Estamos na terceira semana da temporada sobre gestão de negócios com o Mairon Duarte, da Costa Salgueiro Consultoria, que é especialmente para você que assiste a TV Vila Imperial, canal 19. Hoje, gente, na primeiro episódio dessa temporada, a gente falou sobre o controle de receitas e despesas. Na semana passada, a gente falou sobre receitas e agora a gente vai falar sobre o dinheiro que sai, ou seja, o que é para se pagar para manutenção da empresa. Que é a parte chata de qualquer negócio, que é a parte chata ou não, né? Alguém recebe o que a gente paga. Então, vamos pensar assim. Vamos começar pelo básico. Diferença entre custos e despesas. Vamos mudar o nome, então. Vamos chamar agora de gastos, só para ficar mais claro, tá certo? Os gastos que nós chamamos de despesa são aqueles que a gente chamou no início de custos fixos, ou despesas fixas. Luz, telefone, aluguel, ou seja, mesmo que você não venda naquele mês, ou seja, não tenha receita naquele mês, você vai pagar esse tipo de coisa, tá certo? Quando a gente fala de custos, são aqueles gastos que a gente usa ou para a gente produzir ou para a gente prestar o nosso serviço. Por exemplo, se você é uma confecção e você tem que comprar tecido, isto é um custo. Certo. Tá? Você só está comprando aquilo porque você vai fabricar para vender. Se por algum motivo você decidir não vender naquele mês, que é uma coisa absurda, mas é só para didaticamente o pessoal entender, né, o empresário entender, então você não tem este custo. Tá? Ou seja, é aquele que só existe porque você vai vender ou prestar o seu serviço. Maravilha. Contas a pagar. Por que as contas a pagar são tão controladas a dedo? Porque o contas a pagar é onde o empresário sente mais no bolso dele, né? Ele olha a conta corrente dele e verifica, o saldo não vai dar para pagar as contas de hoje. As receitas, elas entram aos pouquinhos, principalmente se você vende parcelado. Então, o empresário, é interessante isso, né? O empresário ele sabe muito mais de cor e na ponta da língua o quanto ele tem a pagar do que o quanto ele vai receber naquela semana, né? Então é por isso que o contas a pagar, erroneamente, é só olhado dessa forma. Na verdade, ele tem que ser olhado em conjunto com o nosso contas a receber e o contas a pagar juntos, que vão gerar o nosso fluxo de caixa. Deveria ser uma engrenagem bem azeitada. Exatamente. Ok. Como decidir o que pagar e o que atrasar quando o empresário olha o saldo da conta bancária e fala, não vou dar conta de tudo? Pois é, como é que eu faço, né? Como é que eu faço? Uma das coisas a ser feitas é separar aquelas contas ou aqueles contas a pagar onde você acha que você pode negociar com o seu fornecedor. Certo. Ligue para ele e tente não só postergar ou dividir aquilo em mais vezes, tá certo? Nós recomendamos que alguns tipos de contas tenham prioridades a serem pagas. Quais são essas? Notadamente a ligada ao seu pessoal, porque é esse pessoal que vai fazer a sua engrenagem. Então dê prioridade a isto, depois dê prioridade, olhe com um pouquinho mais de olhar diferenciado os seus fornecedores, porque são esses fornecedores que vão garantir também a produção do seu produto ou a execução do seu serviço. Maravilha. Empréstimos, quando pedir, é ruim? Como é que é essa coisa do empréstimo? Empréstimo, ele não é ruim. Como assim não é ruim? É ruim pedir empréstimo, a gente sempre ouve falar isso. Aí eu chego e falo que não é ruim. O empréstimo que é feito planejadamente, ele é uma coisa muito boa, porque ele vai jogar dinheiro no seu negócio e você sabe que aquele seu dinheiro, que você já fez o planejamento, você vai gerar produtos ou serviços e num determinado período você sabe que você vai não só pagar esse empréstimo, mas você vai ter lucro em função daquilo. Certo. Né? É por isso que as grandes empresas, por exemplo, pedem empréstimo, por exemplo, ao BNDES. E a gente vê que é uma fortuna enorme. Por que eles fazem isso? Porque eles sabem que aquela fortuna enorme aplicada na empresa deles vai gerar uma outra fortuna enorme de lucros. O problema do empréstimo é quando você tem que pedir o empréstimo apressadamente ou quando você teve um problema na sua empresa e você tem que tapar algum rombo. Isso é muito ruim. Porque o empréstimo ele vai resolver o seu problema momentaneamente, só que depois vai criar um outro problema,
que não é o pagamento do empréstimo em si, mas é os juros associados àquele empréstimo. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Da mesma forma, quando nós falamos na antecipação de cartão, né, na verdade é o quê? É juros que você vai pagar e ali você não vai receber aquele dinheiro. O empréstimo que você pede é exatamente isso. É um dinheiro que você vai pagar a mais, além daquele valor que você recebeu e tapou o seu buraco ou resolveu o seu problema. Maravilha. O que é fluxo de caixa? Fluxo de caixa é uma palavra que às vezes a gente vê que o pequeno empresário não utiliza muito, né? Tanto que ele só olha o contas a pagar ou olha o contas a receber. Na verdade, o fluxo de caixa é o quê? Você pega e joga no liquidificador o teu contas a pagar, o teu contas a receber e joga aquilo ao longo do tempo. Então você sabe, por exemplo, que na semana que vem você tem um determinado valor a receber, você tem um determinado valor a pagar e você vai saber então o teu saldo previsto naquele futuro. Este saldo previsto no futuro é onde você vai ter que se planejar, principalmente se aquele saldo for negativo. Você tem que ver como é que você vai cobrir aquele saldo. A vantagem do fluxo de caixa futuro é que você está hoje verificando um negócio que pode acontecer na semana que vem ou daqui a 2, 3 semanas e já começa a se preparar para isso, cara. Você não chega com o seu pé na beira do precipício e fala assim, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora para não cair? Né? Então, a grande vantagem do fluxo de caixa é isso. Você saber o que vai acontecer no futuro e já começar a pensar o que reverter para evitar que aquele mau futuro aconteça. Maravilha. E para terminar, o que é capital de giro? Na verdade, capital de giro é o dinheiro que você tem disponível naquele determinado momento. O que o empresário sempre pensa é que capital de giro é dinheiro naquele momento. Não, capital de giro não é só dinheiro. Capital de giro é o dinheiro que você tem em caixa naquele momento, o contas a receber, ou seja, o que você tem a receber dos seus clientes, o valor que você tem imobilizado no seu estoque, isso tudo é dinheiro. Além disso, você tem o que você tem a pagar. Então, o que é o capital de giro que você precisa naquela empresa, naquele determinado momento? É a soma desses 10 tipos de dinheiro que você tem guardado, diminuído pelo contas a pagar. Se essa conta for uma conta negativa, aí sim você diz que eu estou com o meu capital de giro negativo ou estou sem capital de giro. Uma coisa importante é o que a gente chama de liquidez. O dinheiro que você tem no banco é o dinheiro, vamos dizer, aquele valor líquido. Você pode chegar em qualquer momento, pegar aquele dinheiro e usar. Os outros capitais de giro, né, que é o contas a receber ou, por exemplo, o dinheiro que você tem no seu estoque, eles não têm liquidez, ou seja, você não pode pegá-los momentaneamente. Para você usar o dinheiro que está empatado no seu estoque, você tem que vender aquele estoque. Para você usar aquele dinheiro que está no seu contas a receber, que você vai ficar lá na frente, você tem que receber esse dinheiro. Mas, na verdade, ele é teu capital de giro. Então, quando você analisa o capital de giro, você tem que entender primeiro do que ele é composto, né? E o que você pode utilizar dele momentaneamente. Por isso que tem gente que vende carro. Por que ele vende o carro? Porque ele precisa daquele dinheiro. Mas não é um dinheiro líquido, é um dinheiro também que você demora algum tempo para fazer, para você utilizar no seu negócio ou na sua vida. Maravilha, Mairon. Obrigada. Na próxima semana, Mairon Duarte vai estar com você aí, Eduardo Moreira, no programa Visão Geral, para poder responder as dúvidas que surgiram nessas últimas 3 semanas que nós passamos aqui, falando da questão de receitas e despesas da pequena e média empresa. Obrigada, foi um prazer. Lembrando que você, telespectador, pode mandar a sua dúvida que vai ser respondida ao vivo na semana que vem. Um abraço grande, tchau, tchau, até a próxima temporada. 90% das empresas encerram as suas atividades no primeiro ano. Somente 5% delas continuam após 5 anos. Empreender no Brasil é difícil, mas se a gente pode sonhar, a gente pode realizar. Superamos desafios dos mais diversos segmentos, empresas de todos os portes em cenários de crise. Mas todos tinham algo em comum, eles não estavam sozinhos. A Costa Salgueiro Consultoria possui planos sob medida para a sua empresa. Conheça a Costa Salgueiro Consultoria Gestão de Negócios. Conte com a nossa equipe para aumentar seus resultados.